Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração do Pirkei Avot, hoje capítulo 3, Mishnah 22. Ele, o Rabi Elazar ben Azariah, dizia: com quem se parece aquele cuja sabedoria excede as suas boas ações? Com uma árvore de muitos ramos e poucas raízes que, quando o vento sopra, é arrancada e virada, pois foi dito, porque será como o arbusto no deserto, não verá a chegada do bom tempo e viverá em lugares áridos do deserto, em terra estéril e inóspita. Mas com que se parece aquele cujas ações excedem a sua sabedoria? Com uma árvore de poucos ramos e múltiplas raízes, de modo que, embora todos os ventos do mundo soprem e a fustiguem, não a moverão do lugar, pois foi dito, porque será como a árvore plantada à beira da água, que estendendo as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, e a sua folha fica sempre fresca. E no ano de secas não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Na Mishnah 12 deste capítulo, o Rabi Hanina ben Dossa já expressou o mesmo pensamento básico, ainda que de forma mais concisa. A presente Mishnah inculca este pensamento com uma analogia vívida que acrescenta uma ideia nova. Compara o ser humano a uma árvore, pois sua sabedoria corresponde aos ramos da folhagem e suas ações às raízes. A ciência ensina que a nutrição da árvore provém principalmente das suas raízes. Esse sistema de tubulações subterrâneas leva a água e os minerais necessários à árvore. E no caso do ser humano, quem lhe traz o alimento espiritual? Quem provê o seu espírito vital dos elementos necessários para uma vida e crescimento contínuos? Para o judaísmo, a resposta são as ações. O estudo acadêmico, a contemplação teórica ou o exercício da razão não consegue por si sós afetar de forma significativa a importantíssima parte atuante do caráter. Somente os atos da Torá que combinam intenção consciente com a ação física podem alimentar e aperfeiçoar o caráter levemente, sem pressa, mas sem parar. Consequentemente, a pessoa cuja sabedoria excede os seus atos, que vê nela um fim em si mesmo e que não necessita traduzi-la em atos reais por meio da Torá, fica pesada demais. A sua lealdade ao judaísmo tem uma base insuficiente, pois é um edifício que pode ser derrubado facilmente. Se os variados ventos começarem a soprar, ventos de paixão, luxúria, cobiça, arrogância, inveja e busca intensa da honra, suas escassas raízes de sabedoria abstrata e intelectual não poderão mantê-la de pé. Então, será arrastada para onde o vento soprar, a caminho de sua própria perdição. Analogamente, se for acometida por uma ventania de perseguições e penúrias, infortúnio e circunstâncias penosas, será desenraizada e abatida facilmente. Em seu comentário sobre Avot, Naftali Ers Wesley faz uma observação notável. Preste atenção ao efeito do vento sobre alguns dos nossos elementos físicos. Um fogo queimará calmamente no lugar, a menos que um vento apareça. Então ele avivará as chamas e espalhará o fogo para mais além. O oceano permanece calmo e sossegado até que o vento chegue e provoque a formação de uma furiosa tormenta. O pó também fica quieto no seu lugar até que uma ventania ponha suas partículas em disparada e forme redemoinhos em louco frenesi. O mesmo se dá com a personalidade humana. Muitos de nós temos características incipientes e potenciais de ira, inveja, deslealdade, etc. Em condições normais, essas características se manterão sossegadas, latentes, mas inativas e inofensivas. Basta que ventos de violência pouco comum comecem a soprar,
o tempo a mudar e novas condições começam a ocorrer, estes impulsos inofensivos se transformam em algo totalmente distinto. Períodos assim são um teste para as nossas raízes. Quão fortes, profundas e amplas serão nossas raízes judaicas? Se só tivermos sabedoria, conhecimento, informação e conceitos acumulados nos níveis superiores da nossa mente, nosso sistema de raízes não será suficientemente forte. Porém, se o seu judaísmo for um compromisso integral e envolva todo o seu ser, emoções, intelecto e conduta, então você terá realmente deitado raízes profundas na Torá e no divino. Mesmo quando os ventos das ideologias mais estranhas soprarem e aparecer um vendaval de luxúria e inveja no horizonte, você permanecerá inabalado e será de fato uma árvore cuja folhagem está sempre verdejante e continua dando frutos. Permanecerá seguro e continuará beneficiando a sua comunidade. Pelo mesmo motivo, a palavra hebraica tzadik, justo, designa não somente alguém que conhece a retidão, mas também age assim. Analogamente, você não merecerá o título de Raham apenas por saber coisas, mas deverá converter conhecimentos e sabedoria em ação. Deve atuar de acordo com seu nível de conhecimentos. É interessante observar que para nossa Mishnah não basta que os atos e a sabedoria sejam iguais na vida e no caráter da pessoa. Esta Mishnah insiste em que os nossos atos excedam a nossa sabedoria. Só então, diz o Rabi Elazar ben Azariah, teremos raízes e caráter estável. Realmente nisto tem consistido a grandeza da comunidade judaica através de todas as gerações. Quando nosso povo se inteirou diante do Sinai, de que a Torá, a palavra do Todo-Poderoso, lhe seria revelada, respondeu: faremos e ouviremos. A palavra hebraica para ouvir também significa compreensão e entendimento. Ao pé do Sinai, os hebreus, sem dúvida, não entenderam totalmente a Torá, nem podiam sequer prever todas as implicações envolvidas na sua aceitação da lei. Mesmo assim, comprometeram-se a fazer o que a Torá exigia, mesmo antes de compreendê-la totalmente. Esta deve ser a pedra de toque de cada judeu em todas as gerações. As nossas boas ações devem sempre preceder o nosso entendimento. Quanto mais envelhecemos e estudamos, mais apreciamos o nosso judaísmo. Mas, em cada etapa, à medida que o nosso entendimento cresce, devemos continuar nos adiantando e nos comprometendo com atos mais amplos e observâncias mais profundas. Devemos fazer antes mesmo de compreender, confiantes de que a nossa razão acabará recuperando o seu atraso em relação aos atos. Capítulo 3, Mishnah 23. O Rabi Elazar ben Rismah diz: as leis relativas ao sacrifício de aves, Quinin, e as leis de purificação das mulheres, Nidá, são leis essenciais, e a astronomia e a geometria são aperitivos da sabedoria. A matemática e a astronomia ocupam um lugar respeitado no judaísmo. O Talmud pergunta: como sabemos que é uma mitzvah, algo meritório para o homem estudar a ciência da astronomia? Porque está escrito: os guardareis, pois, para cumpri-los, porque nisto consistirá vossa sabedoria e vossa inteligência aos olhos das nações. Qual é a sabedoria e inteligência que demonstrará aos olhos das nações? Seguramente a sabedoria da astronomia. O Rabi Elazar ben Rismah sabia que esta ciência é importante. O mesmo se destacava por seus conhecimentos de física e astronomia. Não obstante, considerava estas ciências como aperitivos, parperaut, da sabedoria. Os pratos secundários podem ser servidos antes, durante ou após a refeição, para acrescentar variedade ou interesse, mas os aperitivos, sobremesas e doces, essas nunca são servidos como prato principais. Em outras palavras, estas ciências, embora importantes, são somente auxiliares e secundárias à Torá e sua lei,
constituem o principal. A nossa Mishnah menciona duas áreas da Halahá, lei normativa, como representativas da Torá: os rituais acerca do sacrifício de aves e Anidá, períodos de impureza ritual da mulher. O Rabi Elazar menciona deliberadamente estes tópicos porque suas leis são muito difíceis e complexas e envolvem todo tipo de cálculo e cômputos intricados. Ao pôr a matemática a serviço da Halahá, ou usar a astronomia para calcular o começo dos meses lunares e a festa, damos a estas ciências seu uso mais elevado, ajudar-nos a servir ao nosso Criador e obedecê-lo corretamente. Os aperitivos só realçam o sabor dos pratos principais da Torá. A astronomia e a matemática são ciências puras. Aparentemente, para trabalhar de modo apropriado com uma ciência pura, é preciso ser tão objetivo quanto possível. Os elementos subjetivos, propósitos e fins últimos não cabem no estudo de uma ciência pura. Assim que alguém começa a aplicar o conhecimento, esta ciência deixa de ser pura e se torna aplicada. O ideal da ciência é o conhecimento pelo conhecimento em si. Compare isto à Torá. Um sacrifício tem o objetivo de proporcionar ao homem uma expiação e conduzi-lo ao arrependimento por seus pecados. O objetivo das leis de pureza familiar para a família judaica é enobrecê-la, além de instaurar o equilíbrio e a harmonia na relação entre o marido e a esposa. As propostas da Torá de origem divina são totalmente humanas e subjetivas. A ciência desenvolveu técnicas brilhantes para medir, pesar e classificar para que a mente obtenha uma informação correta acerca do mundo da natureza. Deliberadamente e com sucesso, deixa de lado as coisas mais importantes da vida humana, as esperanças e temores do homem, sua ansiedade, ideais, suas emoções e valores. Se você se perguntar qual é o propósito da vida, o que devo fazer na vida, a ciência não poderá ajudá-lo, pois tais questões devem permanecer intocadas e a sua atenção restrita ao seu empenho por obter mais informação. Mas estas questões são exatamente o assunto principal da Torá. Portanto, para o judeu, a ciência só pode ser subsidiária e de utilidade ocasional para certo assunto prático. As ciências físicas e formais podem, no melhor dos casos, ser auxiliares de uma ética da Torá baseada em valores de verdade, justiça e paz. Dado que os problemas fundamentais e mais profundos se referem a nós e aos nossos semelhantes, foi a Torá e não a ciência que o Todo-Poderoso nos deu como guia para assinalar o caminho correto nesta viagem, às vezes escura e repleta de perplexidade que é a vida. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!